Ó, aguarde, aguarde, professor. Vai aparecer umas pérolas dessa daí. A gente está aí para isso. Grande Senrote, grande, seja Olha o bem-vindo. serrote aí. Salve aí, professor Alessandro. Satisfação estar aqui no seu canal pela primeira vez. É a primeira Meu- vez aqui? Primeira Serrote é vez nosso amigo, serrote é na nosso amigo. bancada. Já É vinha dele Primeira que eu vez tava na falando. live, né? No caso, é a primeira vez na live, né? Isso, Pô, que subindo aqui legal, na... cara. Então, seja muito bem-vindo. Receba o meu abraço carinhoso da minha esposa também. Espero que. Você está aqui há quanto tempo no canal? No canal deve ter uns 2 meses já que eu Então, você acompanho. já está familiarizado comigo que é tiro-bomba, que eu não tenho esse negócio de politicamente correto, papas na língua. Para mim, E manda merda. Se qualquer coisa, manda ser a merda e você vai ver. a única coisa que vale menos aqui no meu canal, você já percebeu que é o teu Pix, né? É. E o teu chat. Porque se alguém acha que vai se tornar membro do meu canal, ou que eu vou deixar de falar por causa de Pix e chat, eu não vou fazer, porque tem gente que chega a esse nível, né? Mas, campeão, se apresenta aí, você é de qual estado? Qual é a sua visão política, religiosa sobre esse assunto? Nos enriqueça aí também com a sua visão alheia sobre esse assunto aí. Fique à vontade. Pronto, professor. Olha, justamente por essa sua abordagem, tiro, porrada e bomba, que eu gostei do canal e já venho acompanhando há algum tempo. Meu grande amigo César aí, que eu já conheço de outras lives, lá do Marçal e do Léo Insano, né? Bom, acho que é interessante eu falar da minha visão religiosa também. Eu tenho um histórico dentro da religião cristã, já fui evangélico, e após ter sido evangélico, eu fui católico, né, por um tempo, e acabei me afastando da religião. Hoje eu sou cético, poderia dizer que eu sou um ateu cético, mas eu tenho um grande respeito pelas religiões, ao mesmo tempo que eu tenho uma grande aversão aos exploradores da fé, seja de qual vertente religiosa seja, né? Sobre a questão de Gaza, eu até estava comentando aí no chat que já houve alguns debates lá no canal do Marçal, na mira do debate, que eu tentei fazer um contraponto porque a opinião Eu e hegemônica você. é a opinião hegemônica é de defender Israel como alguém que estivesse se defendendo e como se o genocídio fosse justificado. Então eu tento fazer o meu contraponto, mas falta substância para eu fazer o contraponto da melhor forma. Então eu acho que nesses temas faltaria alguém aí como o professor Alessandro, tá lá na bancada, para equilibrar um pouco mais o debate, né? Então, minha visão política, eu sou de esquerda, eu não digo que eu sou comunista porque eu não sou organizado em nenhum coletivo, não sou militante, até porque eu sou recém-saído da Marinha, eu sou oficial da Marinha e pedi demissão em janeiro deste ano. Então, ainda não consegui me posicionar em nenhuma militância, mas concordo com os comunistas, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho mente aberta. A maioria dos meus colegas, tanto na vida pessoal quanto na internet, são pessoas mais à direita. O César aí é uma das poucas pessoas que estão um pouco mais à esquerda, foi sindicalista, né? Então, uma das poucas pessoas que eu tive contato na internet que são de esquerda e que eu consigo trocar ideia na questão política. E sobre Gaza, meu posicionamento é franco, é pelo fim do genocídio que existe ali, promovido por Israel, promovido também pelos Estados Unidos, e independente se há uma vertente terrorista do Hamas, temos que entender que a Palestina não é um Estado oficial.
A Palestina não tem forças armadas. A Palestina não tem É um Ministério território ocupado. da Saúde, não tem Ministério da Educação. É um território controlado por Israel e os palestinos não são considerados cidadãos, né? Eles são subcidadãos, são sub-humanos, não têm direitos, não têm direito a voto, né? Então, colocar em pé de igualdade como se houvesse uma guerra ali e os excessos fossem de alguma forma compreensíveis é um absurdo, porque é totalmente desproporcional, como vocês falaram aí, né? Com Davi e Golias, nesse caso, Davi seria a Palestina. Deu para ver que você é uma pessoa sóbria e capaz de refletir de uma forma bem objetiva sobre esse cenário que nós também mesmo daqui do Brasil, né, nos deparamos. Eu vi que você acompanhou aí a live durante um bom tempo. Subsídio para nos opormos a isso nós temos de sobra. Mas existe o monopólio do discurso hoje no debate público. Isso. O YouTube, inclusive, tem dificultado muito que a gente fale uma linguagem mais direta, objetiva, contra esse ismo institucional, entende? Que se estabeleceu sob os braços norte-americanos através do Estado de Israel. Historicamente, isso é irrefutável. Nunca houve uma preocupação de ocupação do espaço pelos judeus de uma maneira, sabe, vamos chamar assim, consensual, coletiva, do ponto de vista pacifista. Não, antes mesmo do Estado de Israel, nós provamos aqui com dados. Ok? Foi expulsão, gente. Foi violência. Se coloca no lugar de um palestino onde você recebe judeus armados, financiados. Você sabia que o Netanyahu tem uma milícia? É por isso que os bolsonaristas gostam dele. Entende? O Netanyahu tem uma milícia que não. E outra, é igual à milícia do Brasil. É igual à milícia do Brasil mesmo. Ela é composta por ex-soldados, ex-oficiais, agentes do mundo subcriminoso americano, entende? Quer ver? Eu vou pegar aqui uma foto para vocês verem como isso veio acontecendo. Passou por... Cada colono, cada dia mais colono. Sim. Israel pretendeu criar um projeto de urbanização e revitalização da Cisjordânia a partir de assentamentos. Cara, vocês acham que isso nunca aconteceu? Cara, os prédios, tipo o Projeto PAC, Minha Casa Minha Vida, aqui do Rio de Janeiro, ou do Brasil, lá foi feito para judeus, porra! Expulsando pessoas, tomando o território, gente. Entende? Então, a gente tem que se unir. Qual é o nome do canal que você falou aí? Que vocês participam? Na Mira do Debate. Na Mira do Debate. Eu não sei, qual é o nome do rapaz lá? Você estava lá ontem no chat. É aquele debate? É aquele É canal? o Marçal. O judeu Marçal. Manda o link para ele. Pode fazer uma mala e manda o link aí. Marçal, é o seguinte. Primeiro, não adianta me transformar em antissemita, porque minha história marca que não tem um cara que teve e tem tantas relações com judeus. Agora, sionista político é aquele que usa toda uma estrutura psicossocial do judeu que realmente ama a Torá, deseja praticar tudo aquilo que ele acredita que foi dado por uma tradição ou por um Deus realmente, ocupam seus espaços para cultuarem, celebrarem,
Eu não vejo problema. Eu não sou um antissemita. Agora, eu não vou me silenciar diante do que, historicamente, senhores, está comprovado que a gente está diante de um holocausto institucional e uma versão moderna que está sendo relativizada. César, é o mesmo que eu dizer, os palestinos podem sair de Gaza. Não podem, porque os muros são de tanques. E quando tentam sair, são metralhados. Quando tentam sair, ou seja, até para buscar comida, ajuda humanitária, eles levam um tiro. Sabe o que é uma criança disputando um pedaço de pão que caiu e a bala batendo no... Eles brincam, gente. Eles brincam. É preciso ser muito delinquente, desumano. Você admitir que o que está acontecendo lá, pessoal, por favor, é algo que tem que ser naturalizado. Então eu quero mandar aqui um abraço ao Marçal, dizer para o Marçal que é bem-vindo aqui no meu canal, ok? Desde um cara aí que e vive violando de acreditar ela ele não sabe quando tiver um debate lá, eu não tenho isso não. Eu não quero nem saber quantos inscritos ele eu vou. O César lembra, César, que eu inaugurei um canal com 2 inscritos? Ficamos 2 horas. Eu não tenho isso. Eu não estou atrás de engajamento. Eu estou atrás de mente pensante. Entende? As mentes vazias... A gente quer que o senhor fale sobre o Jesus. Nós vamos tentar fazer um debate sobre o Jesus histórico e o Jesus romano. O senhor vai ser de fundamental importância para dar um ponto a essa questão aí. Uma thumb bacana. Essa questão do Jesus Flaviano eu achei muito interessante. Eu fui conhecer recentemente numa live do Francis, né? Que ele estava participando lá no Monoteísta. E eu achei uma hipótese muito bem amarrada. Eu achei uma questão muito bem amarrada. Na verdade, é um conceito que ele é revolucionário epistemologicamente, metodologicamente, criticamente, porque ele desmorona. Só para você ter uma ideia, se não tivesse o conceito flaviano, o Jesus histórico se autorrefuta. Ou seja, a hipótese é tão esdrúxula que a única coisa que resta é eles repetirem o consenso. Não, é porque o César disse, é porque o Ceronte disse, é porque o fulano disse. Ou seja, não tem nada novo. E os próprios autores, né, César, como eu ensino aqui, eu tenho um curso só sobre Jesus histórico. Inclusive tá baratinho aí. E inclusive membro pode ter acesso ao curso com certificado. Eu ensino tudo, eu mostro. Eu fiz um vídeo aqui, César, mostrando sobre John Paul Meyer. John Paul Meyer dizendo Jesus histórico é um... É um protótipo tupiniquim marxista revolucionário. Ele não está criticando o marxismo, ele só está dizendo que aquele Jesus histórico, ele é um projeto ideológico que foi criado como uma forma de contradogma à igreja e os seus fundamentalismos. Já que ele é um libertário, ele é um revolucionário, que eles dizem. E o próprio John Paul Meyer diz, não, Jesus histórico não é o Jesus real. O Jesus histórico não nos permite chegar minimamente próximo ao Jesus real. E o Jesus real, para o John Paul Meyer, nada mais é do que o quê? O próprio Cristo da fé, tal como a tradição recebeu. Então, ou seja, Jesus histórico é pseudagem, porra. Então, eles precisam atacar o conceito flaviano. Você não compra um livro, Ceronte, não é um livro. Eu fiz um desafio. Tragam para mim um livro de defensores do Jesus histórico cujo diálogo seja com a semiótica, filologia, narratologia, diegese, mitografia. Se você achar, eu te dou um livro de presente. Pode trazer. Não vai achar. Não, um Jesus histórico, hipotético, que seria diferente do Jesus da fé, ele não sustenta a religião.
Pronto, você matou Aí, tudo, porra. não. Mas o pessoal adora, viu? Os apologetas adoram o Jesus É histórico, isso, viu? Ei, É. César, o Chevita ficou com raiva de mim, ô Ceronte? Você vai ter balanço. Aí, Cerote, você sabe que o O cara é uma abstração. Correu, ele assistiu meus vídeos, minhas respostas. Criou um texto por IA. Por IA. Eu mostrei, ô César. Criou um texto por IA para dizer por que não debatia comigo. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Mas, ô Ceronte, César, faz o seguinte. Façam o seguinte. Podem mandar um corte aí depois da live aí pra galera, posta nos grupos. Pode marcar o debate lá, eu não tenho, para mim, tanto faz. Quiser marcar lá, eu me sinto melhor indo lá, porque eu sou a favor do enaltecimento do debate. Eu não estou preocupado se o cara tem 200 inscritos, 100, se tiver 10 eu vou. Eu não estou preocupado, gente. Sabe? Veja, o conhecimento... Não é bem um debate, é mais para conhecer essas questões. Quem defende o Jesus histórico e o Jesus romano. Porque, Cerote, o professor Alessandro tem um entendimento diferente de Scania, viu, Cerote? Esses são dois entendimentos de Jesus romano. Eu tenho uma visão, uma perspectiva, inclusive do próprio do David Kerr. Porque o David Kerr, Carrier, alguns falam, ele parte de uma perspectiva de que Jesus é um mito de tudo. Para ele, Jesus foi um apanhado de tudo que você possa imaginar do mundo da mitologia. Ele faz uma leitura errada e equivocada, e eu provo isso num debate com ele também. Quem quiser marcar um debate comigo e o David Kerr, eu vou mostrar. Porque ele não faz uma leitura mitográfica do documento. Ele faz uma leitura de mitos comparados, ou seja, ele faz uma análise externa de mitos comparados. Vou te dar um exemplo. Ele pega Inanna e associa algumas relações com Jesus. Isso é mito comparado. Ele pega, por exemplo, Horus. Há uma ideia de que Horus também foi um deus que nasceu assim. Faz. Porque Krishna também nasceu. Porque Rômulo também foi assim. Mas o Jesus dos evangelhos, ele é uma criação própria. Ele é uma ficção literária criada e ele atende os princípios fundamentais da forma de se fazer narrativa de intervenção, que vai ser admitida por Teocídides, em Platão, em A República, que é a diegese. Vocês estão entendendo? Eu vou parar por aqui, porque senão eu mudo o tema da live, é só para vocês terem uma noção. Então, esse Jesus, na leitura do documento, ele é uma representação caricata, tá? Sátrica, dramaturlógica, de tudo, sempre com o objetivo de enaltecimento da figura de César e de Roma e de uma satirização dos próprios judeus. A diferença da minha leitura é que Paulo e os evangelhos estão paralelamente. E Paulo, ele está preocupado em um cristianismo normativo. Para mim, Paulo é criado por Plutarco de Queroneia. Lucas é Plutarco de Queroneia, essa é a minha hipótese, que ninguém me refutou e, pelo contrário, ela só se fortalece cada vez mais. E Lucas, ele está ocupado em dar uma nova roupagem ao Império Romano a partir desse evangelho normativo. Tanto que você vai ter uma ideia, as cartas paulinas, ela está mais associada a uma leitura de Jesus com Lucas e João do que com Mateus e Marcos. Você vai ver que Lucas vai dizer que os dois evangelhos que primeiro foram escritos, eles não disseram e nem relataram a verdade dos fatos. Olha só, ele está praticamente chamando de mentiroso. Então, é nessa configuração. Enquanto os evangelhos atuam como propagandas, já as cartas atuam como Seria o quê?
Diegese é do símbolo da figura do que é real, entende? Simbolicamente, para denotar a realidade. Isso é feito por meio de narração. A diegese é a narração por representação. Vou te dar um exemplo. Essa caneca é um dado histórico, material, ela é provável. Tá vendo? Ó, ela tem uma alça, ela é provável. Esse fato aconteceu. A caneca, no momento da live, cai no chão. Ok? E desagrada uns e agradam outros. Alguém lá no futuro, para poder fazer intervenção e monopolizar essa história, ela acaba usando uma outra forma de linguagem. Então, ela dialoga com a mimesis, que é a ressignificação, é a mimestai. Ele dialoga com a mitografia. O que é a mitografia? Da palavra mito. O que é o mito? O mito é a representação narratológica do símbolo real. Ou seja, o mito, ele mais conta sobre o fato a partir de quê? De uma linguagem simbólica. Vou te dar um exemplo, para você entender o que é diegese. Jesus andando sobre as águas. Pronto, Jesus andando sobre as águas. Isso não aconteceu, é impossível. Então, se isso não tem uma base teológica, ela tem que ter uma base diegética, de representação. Olha, acalma-te tempestade, acalma-te vento. Flávio Joséfo vai tratar disso lá na sua carta, no seu trabalho, quando ele diz que os bretãos reconheciam o domínio de Roma e de Vespasiano como um grande potenciador dos mares. E eles confessam, nós dizíamos que jamais seríamos vencidos, mas vês que os romanos, que em muitos dominam os ventos e os mares, chegam até nós e nos tornam seus servos, pois até o vento e o mar